a gente também se organiza, tá? Aqui para ver o que a gente pode fazer. Mais uma vez, boa noite. Bem-vindos a esse nosso momento de estudo. Hoje vamos falar sobre Colossenses, ok? Já deixo um abraço, né, para a dona Clete Zig, está aí assistindo com a gente, né, um pouquinho mais longe, né? Zé Campana está com a gente também, Eliana Raimundini, Fred Kraft, Marcos Branco, Josiane Luiza, Matheus Francisco Klagenberg, por enquanto, né, nós temos esses que estão aí com a gente, bem-vindos, sintam-se bem à vontade, que a gente tem um estudo muito abençoado, tá? Só peço que vocês não reparem, né, na captação do som, a gente está com o microfone um pouquinho melhor aqui, graças a Deus, né? Então ele pega bastante som em volta, então se vocês escutarem alguns barulhos diferentes aí, não se assustem, tá? São os cachorros dos vizinhos, o pessoal que está passando na rua, ok? A gente devagarinho vai organizando isso. Nos próximos estudos vamos ver se a gente consegue melhorar essa questão dos ruídos em volta, ok? Então que Deus abençoe esse nosso estudo, que Deus abençoe a minha e a sua participação. Convido vocês para, antes de nós iniciarmos o nosso passeio aqui, né, em Colossenses, para nós orarmos, né? Recebemos alguns pedidos, né, hoje à tarde, né, quando a gente comentou que ia fazer o estudo online. Então, peço para que vocês juntem as mãos aí, fechem os olhos e a gente fala com o nosso Deus em oração para pedir por esse momento e também pelos pedidos que a gente recebeu. Oramos. Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos por mais um dia de vida que nos concedestes, pela família, pela fé, pelo alimento e por tudo aquilo que colocastes em nossas vidas, tudo isso por tua graça e por teu amor. Te damos graças por mais uma vez podermos nos reunir aqui de maneira online para estudarmos a tua palavra, ouvirmos um pouquinho mais do teu amor, descrito pelo teu servo fiel Paulo, à igreja de Colossenses. Palavra essa que não serve só para ele, serve para nós também, igreja dos presentes dias. Que essa palavra toque no nosso coração, que essa palavra movimente a nossa vida e a nossa fé, para que nós vivamos não só aqui dentro de nossas igrejas também, mas onde quer que nós vivemos. Que Deus abençoe esse momento. Colocamos também, querido Deus, a dona Olga, conhecida da nossa irmã Eliana, que está passando por um momento difícil de saúde, ela está internada. A situação dela é bastante delicada. Que tu estejas com esta tua filha e serva nesse momento, abençoando, guiando e amparando ela, e também guiando a mão dos médicos. Querido Deus, também coloco em nossa oração hoje a minha família, Laura, o Thiago, a Elise e a Marceli. O pessoal lá em casa está um pouquinho doente, gripe, garganta, ouvido, mas conhecemos a tua graça e a tua misericórdia e sabemos que tu estás nos acompanhando, assim como a todas as pessoas que nos rodeiam. Querido Deus, nós oramos também pela nossa irmã Vilane e pelo seu esposo Edgar. Eles viajam nessa semana para junto da Karine e do Júlio. A Karine é filha deles e o Júlio é o genro. Eles estarão de mudança para o Paraná, virão um pouquinho mais perto da Vilane e da família. Então que tu estejas com eles nesse momento, leve-os em segurança, organize tudo lá para que a viagem possa ser tranquila, para que a mudança possa ser tranquila e abençoe também eles nesse novo lar. Tudo isso, bondoso Deus, nós colocamos nas tuas mãos. Cada um dos que nos assiste hoje, suas famílias, seus dons, seus sonhos e também sua vida de fé. Abençoe a todos nós e abençoe esse estudo em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ok, vamos então estudar Colossenses. Vocês já deram uma lidinha em Colossenses aí? Alguém já por acaso fez alguma leitura nesse livro? Um livro muito interessante, né? Uma palavra assim muito forte de Paulo para essa igreja, né? Então assim, para a gente ter uma visão rápida do livro, tá? A gente pode fazer um estudo mais para frente para aprofundar um pouquinho mais, mas hoje nós vamos dar um passeio assim introdutório, né? O conteúdo dessa carta, ela foi escrita por Paulo, ou melhor, ditada por Paulo. Por quê? Paulo não estava, né, em Colossos. Paulo nem chegou a conhecer essa igreja. Essa igreja foi, digamos assim, organizada por Epáfras, né, um dos que provavelmente foi até Éfeso, né, via do seu trabalho, a gente vai comentar um pouquinho disso mais adiante, e ouviu Paulo pregando lá, enfim, a palavra tocou o coração de Epáfras, né, Paulo conversou com Epáfras, e Epáfras voltou e organizou essa igreja na cidade de Colossos, um trabalho muito bonito, enfim. Foi escrita ou ditada por Paulo, né? Carta de Paulo ao povo de Colossenses, não só a igreja, mas a cidade de Colossenses também. A data foi em torno de 1900 anos, né? Ou seja, bastante tempo, né? Que essa carta foi passando de mão em mão até chegar, né? A escritura sagrada até chegar nas nossas mãos hoje.
Ou seja, interessante, né? Tudo isso que Paulo diz para esse povo dessa cidade, palavras que servem para a gente também. Ou seja, aqui a gente tem um encontro com um cara que teve a sua vida transformada, e por ter a sua vida transformada, ele queria que a vida das pessoas que o rodeavam também fossem transformadas pela palavra. É tanto que Paulo plantou muitas igrejas, alcançou muitos corações, enfrentou muitos problemas, com certeza, né? Porque as pessoas conheciam o Paulo de antes e o Paulo de depois, e era difícil conciliar essas duas vidas que Paulo tinha. A vida que tinha passado e a vida nova que ele tinha ganhado. Mas isso chama a nossa atenção, né? Interessante nós vermos como o apóstolo fala com o coração para essa igreja, né? E como que essa carta vai trazer assim um amor da parte de Deus pela sua igreja, a igreja essa que nós fazemos parte hoje também, um amor assim que nada tira de nós, né? Isso vai chamar muito a nossa atenção no estudo de hoje. Ou seja, uma carta que está lá longe, né? Parece que está lá longe, 1900 anos, né? Que fala de uma maneira tão próxima para a igreja de hoje, ou seja, para mim e para vocês também, né? Isso assim é uma introduçãozinha do livro, né? Falando sobre a cidade de Colossos, né? Era uma cidade muito próspera, não era uma cidade muito grande, mas era uma cidade muito próspera, né? Até andei pesquisando essa semana, eu queria ter colocado imagem aqui, mas não consegui organizar a imagem para colocar uma imagem da cidade hoje, né? Do local onde era situada a cidade de Colossos hoje. Local muito bonito, campos floridos, né, árvores frutíferas, rios assim, coisa de cinema. Ou seja, aqui já entra um detalhe interessante, né, nessa história da carta que Paulo escreveu para os Colossenses. Por ser um lugar muito fértil, quando a gente fala de fertilidade nos tempos antigos, a gente já lembra de adoração a deuses, né, alguns deuses estranhos, justamente por causa dessa questão da fertilidade da vida que brotava. Enfim, se a gente olha para a situação, né, o povo que fazia parte da igreja que Paulo estava escrevendo essa carta, era justamente um povo que tinha origem pagã. Se não todos, quase sua maioria, tinham vindo de outra fé. Ou seja, tinham sido tocados pela pregação, pelo evangelho, né, pelo trabalho de Epáfras e tinham deixado essa vida para trás. Mas claro, a gente sabe, né? Eles continuavam morando no mesmo lugar, tendo os mesmos amigos, passando pelos mesmos lugares, ou seja, a tentação, né, e as lembranças estavam ali, né? E justamente essa situação que assim o inimigo se aproveitou para tentar empurrar algo novo para dentro da igreja. Aí a gente vê que essa história dessa nova doutrina que estavam trazendo para dentro da igreja era algo muito perigoso, que não acontecia só lá na época, né, de Paulo, não só na época de Jesus, mas acontece hoje também. Nós juntarmos a fé cristã com aquilo que o mundo oferece, né, com as outras fés que existem à nossa volta. E aí a gente encontra um problema. Exatamente por isso, né, que Paulo teve que escrever desse jeito, né, para a igreja e para o povo de Colossos. Né? Por quê? Estavam se infiltrando doutrinas estranhas, né, que estavam desviando o povo, ou seja, estava manchando aquilo que eles tinham tão limpo no coração. Né? Ou seja, eles tinham deixado uma vida para trás e recebido uma nova vida. Mas a velha natureza continuava neles assim como continua na gente. Então isso é um detalhe muito interessante, né, que nós começamos a notar aqui logo no início já do livro, né, de Colossenses. Né? Ou seja, aqui a gente vê, né, que as crenças antigas, que a vida antiga e os pecados antigos, eles sempre vão nos rondar, né? Sempre estão aí à nossa volta. A prova era a vida do povo de Colossos. Né? É por isso que Paulo teve que escrever. Epáfras não estava mais conseguindo organizar a situação. Porque Epáfras era fraco? Não. Porque Epáfras precisava de ajuda. Né? Um sozinho não faz muita coisa. Mas onde se juntam dois ou três, como a gente até, né, fala, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, Epáfras teve que pedir socorro para Paulo, porque a situação estava bastante difícil. Um trabalho bonito que tinha sido feito, né, vidas que foram transformadas estavam a ponto de se perder. Não por causa de falta de pregação, né, por modelo de culto, enfim, por música, por forma de liturgia, não. Por escolha das pessoas. Ou seja, eles estavam olhando para fora e querendo trazer aquilo para dentro da igreja. Aqui estava um grande problema, aqui para o povo da cidade de Colossos. Ok? Partimos daí então.
escrito ou ditado por Paulo, data 1900 anos, né? Uma carta que é tão atual para nós hoje. Continuando o nosso passeio aqui, tá? Eu tô vendo aqui os comentários, né? A gente tá vendo que tem bastante gente, já entrou mais gente, né? Eliane Sanches, a dona Irondina, boa noite para vocês, né? O René Brito, né? Está aí no Facebook também acompanhando a gente, abração para vocês. Dá tempo, tá, pessoal? Compartilhem aí nas mídias de vocês, convide a família, convide amigos e a gente vai levando aqui, tá? O estudo ele não é muito longo, mas dá tempo da gente entrar e aproveitar um pouquinho, ok? Então, né, deixa eu só tomar um golinho de café aqui, né? O pastor gosta muito de café, só vou tomar um golinho aqui para dar uma limpada na garganta e a gente já continua. Falando então sobre a autoridade do apóstolo, aqui entra um ponto interessante, né? Epáfras, né, para alguns estava parecendo como se não tivesse autoridade, né? Por isso que Paulo teve que escrever, mas claro, Paulo, sabendo da situação e como Epáfras estava sendo tratado na igreja, como líder da igreja, Paulo já se precaveu disso, né? Tanto que lá no comecinho, né, prefácio e saudação, primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E aí ele faz um ponto, né? Antes da gente passar para o versículo 2, vamos estudar só 2 versículos hoje, mas vai dar um assunto bem legal, tá? Por que Paulo já teve que falar dessa maneira, né? Quem fala para vocês é Paulo, mas não é só o Paulo, é o Paulo que é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ou seja, aqui a gente já vê que Paulo diz para eles que não é só o Paulo que está falando, né? Não é só a figura de Paulo que eles conhecem tão bem, ele está ali em nome de Deus, em nome do Salvador Jesus, para justamente mostrar para esse povo, para essa igreja também, mas principalmente para essa cidade, para todos os que estavam fora, tentando empurrar um monte de coisa para dentro, né, que a palavra era para eles também. Ele estava ali em nome de Deus para trazer uma mensagem muito importante para eles, ou seja, as pessoas precisavam ouvir o que Paulo tinha a dizer? Não. O que Deus tinha a dizer para elas. E aqui entra um ponto muito interessante. Ou seja, Paulo diz, olha, eu não estou aqui só falando, Epáfras não está aí só com vocês falando. E o que a gente entende, né, dessa questão dessa palavrinha apóstolo, né? Apóstolo é uma palavra conhecida, né, para o povo cristão, apóstolo ou emissário ou mensageiro autorizado. O que significa isso, né? Se a gente lembra das igrejas, né, que surgiram lá na época da Reforma, elas eram e ainda são hoje, né, olhando para a nossa igreja, Igreja Católica, algumas outras igrejas sérias, né, tem muitas igrejas sérias, né, a gente vê que são igrejas, né, profundamente doutrinárias, com fortes características acadêmicas, ou seja, né, se a gente olhar aqui atrás, né, do pastor, né, não vou virar a câmera, né, tá meio bagunçado no meu escritório, mas a gente tem muito fundamento, a palavra e muito estudo para falar aquilo que Deus quer que a gente fale, ou seja, são igrejas apoiadas na doutrina, né? A gente não fala o que a gente quer falar, a gente fala o que Deus quer falar. É preciso estudo, é preciso preparo, é preciso convicção, ou seja, é preciso certeza daquilo que se diz. E a certeza quem dá é Deus. A certeza quem dá pra gente é o Espírito Santo. Então aqui entra um ponto interessante, né? Paulo diz, olha, a gente não fica só falando de trás do púlpito, entende? Epáfras não fica só falando de trás do púlpito. A gente vive aquilo que a gente fala. E assim também Deus espera que não só aquele que prega, não só a diretoria, não só os líderes, mas a igreja também viva essa autoridade que foi concedida para ela. Eu falo com a autoridade que me foi concedida por Deus para ser apóstolo. Paulo falando assim, pastor Giovanni também falando hoje. A autoridade não é minha, assim como a autoridade não era de Paulo. Por isso que, né, a gente sabe que Deus sempre está por detrás de tudo aquilo que acontece dentro da igreja. Do trabalho, enfim, das lutas, de tudo aquilo que precisa ser alcançado para a graça e para a honra do nome do nosso Salvador Jesus e para alcançar corações também. E aqui tem um ponto assim muito interessante, ou seja, Paulo diz, quando a gente fala de autoridade, quando a gente fala de vida de igreja, não é só pensar e falar, não, é agir com o poder que forma o centro da palavra, ou seja, até mesmo quando as coisas estão contrárias àquilo que Deus quer dizer, é preciso permanecer firme. É preciso relembrar em nome de quem nós estamos falando. E isso, de certa maneira, o povo da cidade de Colossos, a igreja de Colossos, estava esquecendo. A autoridade que Deus tinha plantado dentro dessa igreja
a palavra que estava ali, enfim, a doutrina que estava forte no coração deles começou a ser deixada de lado por causa de ventos, né, de doutrinas, de situações diferentes que pareciam tão legais para pessoas que conheciam o que era o outro lado, a outra vida. É quase como se chegasse para Paulo e perguntasse para ele, né? Você gostaria de voltar a ser Saulo de novo? Você gostaria de ter aquela vida? Você tem saudade daquela vida? Com certeza, Paulo vai dizer que não. Para ele, estar com Cristo era infinitamente melhor do que tudo aquilo que ele tinha antes. Olha que Paulo tinha muito antes, não tinha? Paulo tinha poder, Paulo tinha dinheiro, Paulo tinha prestígio, Paulo tinha autoridade, as pessoas tinham medo dele. E o Paulo, depois que caiu do cavalo, mudou completamente. A autoridade não era mais dele. Isso é muito interessante. A autoridade era de Deus, em Cristo, através dessa palavra que ele pregava. Isso me chama muita atenção. Por isso que Paulo já inicia a conversa com os colossenses falando desse jeito e com esse coração. Né? Muito forte, palavras muito fortes, tá? Ou seja, né? Eu estou aqui, Paulo, o Paulo que vocês conhecem, mas eu estou como apóstolo de Cristo Jesus, eu sou servo dele, né, por vontade de Deus. Ou seja, eu não estou aqui em meu nome, não falo em meu nome, não digo aquilo que eu penso ou aquilo que eu quero, né? Às vezes até o pastor brinca final de semana na igreja, mas é sério, que se a gente fosse falar o que a gente quisesse dentro da igreja, não existiria mais igreja. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, né? O ser humano se ira, se irrita, perde a paciência, né? Por isso que se fala dentro da igreja e no estudo de hoje também para vocês, para mim também, que sou cristão e preciso dessa palavra, o que Deus quer que seja falado. Ou seja, a palavra precisa ser pregada, não a vontade do homem. Quando a vontade do homem é pregada, a gente encontra problemas, muitos problemas, né? E aí a gente nota aqui Paulo justamente chamando a atenção desse povo. Eu estou aqui pela vontade de Deus, né? Ou seja, de verdade, eu não gostaria de escrever essa carta para vocês. Claro, Paulo não disse isso, mas a gente pensa, né? Porque assim, poxa, vocês conhecem a palavra. Epáfras fez um belo trabalho, o cara aprendeu, enfim, o cara levou uma palavra muito forte, palavra que não era dele, palavra que não era minha, para vocês. A igreja foi formada, vocês estavam fortes na fé e de repente vocês começam a voltar para a vida que vocês tinham. Ou seja, vocês deviam viver de maneira diferente. Vocês foram comprados por Deus para viver de uma maneira diferente, mas vocês estão voltando atrás, né? Então eu estou aqui pela vontade de Deus, ou seja, a procuração que eu tenho para trazer essa palavra para vocês não é minha, ela foi entregue por Deus. Isso já aconteceu lá atrás, né? Lá atrás, o dia que Ele me chamou para ser pregador desse evangelho e desse amor tão grande por mim, por vocês e por todo mundo. Ou seja, aqui a gente nota um ponto interessante, né? Finalzinho desse versículo 1 aí, ele diz também, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Se a gente olha para vários outros escritos de Paulo, ele sempre fala, digamos assim, os escritos são todos dele sozinho, né? Eu, Paulo, estou falando, em nome de Cristo, nunca tem ninguém junto, né? Paulo falando diretamente. Aqui ele chama Timóteo, né? É isso, né? Exatamente isso, ele chama Timóteo, e o irmão Timóteo, ou seja, o que eu falo, o que Timóteo fala, e a gente poderia até emendar aqui, o que Epáfras fala é a mesma coisa para vocês, ou seja, nós estamos fechados, não porque a gente é um clubinho, né? Os pastores, não, nada disso, né? Nós estamos fechados com Cristo, assim como vocês também deveriam estar, ou seja, nós estamos aqui em nome dele, nós falamos em nome dele, ou seja, o que eu falar, o que Timóteo falar e o que Epáfras falar, o que qualquer outro líder da igreja falar, vai ser reforçado e assinado embaixo pelo próprio Deus, porque é a vontade dele para vocês, para a igreja e para toda essa cidade. Aqui foi um ponto assim muito interessante, tá? Ou seja, Paulo fala em nome de Deus, ok? Ok. Seguindo adiante, né? Paulo está dizendo o que lá? Né? Ele enfatiza de uma maneira muito forte, né? Esta minha carta não comunica a minha vontade, mas a vontade divina, atestada por Timóteo, por Epáfras e por toda a liderança da igreja. Isso está muito claro para Paulo e com certeza ficou muito claro para as pessoas que ouviram também, para a igreja e para todo mundo de fora, porque às vezes eu fico pensando, eu até comentei aqui em alguns outros estudos, né? Quando Paulo mandou essa carta, né, para Colossos, essa carta foi lida para a igreja por Epáfras ou por alguma outra liderança, enfim,
essa carta foi lida, com certeza, né, se as pessoas de fora não ouviram, os que estavam dentro, que não estavam contentes ou que estavam meio balançando na fé, levaram o que ouviram para fora. Olha como Deus age, não é? Às vezes, né, às vezes, a gente quer segurar o presente do evangelho só pra gente, não é? Às vezes a gente acha que a gente está final de semana na igreja, sentado lá dentro, tomando a Santa Ceia, ofertando, né, orando, enfim, confessando os nossos pecados, né, é o suficiente. Claro que é o suficiente para a nossa vida, é o mais importante para a nossa vida, mas e as pessoas que estão lá fora? Às vezes até o pastor brinca, né? A gente já tem bastante trabalho, sim, temos muito trabalho. Temos aqui em Pirapó, temos em Apucarana, um ponto novo que nós abrimos agora, temos em Marilândia do Sul, ainda temos mais umas 2 ou 3 escolas que a gente, né, tenta dar um atendimento assim mais próximo junto de alunos, funcionários, enfim. Mas daqui até Marilândia do Sul, são 70 e poucos quilômetros, né? Nós temos só uma igreja em Pirapó e uma igreja em Apucarana, né, um ponto de pregação em Apucarana. O restante das outras cidadezinhas, vilas, né, e pontos que a gente passa não tem. Ou seja, isso chama a atenção da gente, né? Isso chama a atenção. Por quê? Por quê? Porque muitas pessoas não estão ouvindo essa palavra que você ouve hoje, graças a Deus, nesse estudo online, né? Às vezes eu fico pensando, quando a gente faz estudo para a congregação, claro, a congregação aproveita, né? Mas a gente deveria tentar sempre fazer online junto. Eu sei que isso é muito difícil e a gente não tem uma rede de apoio mais fixa sempre para fazer isso, mas seria importante, né, para que mais pessoas de fora pudessem ouvir também, para que a palavra chegasse mais longe. Isso seria muito importante mesmo, né? Ou seja, Paulo, né, chama a atenção da gente para isso, né? Olha, eu estou mandando essa carta para vocês, mas tomara que toda a cidade ouça o que eu estou escrevendo para vocês. Não só para ver que Deus chama a atenção daqueles que Ele ama, né, que às vezes precisa puxar na orelha, precisa, né, repreender, porque quem ama cuida, quem ama repreende, sim, mas para mostrar para essas outras pessoas que elas também são alvos do amor desse Deus que vocês conhecem tão bem. Ou seja, para mim isso foi assim um chamado à missão, não é? Um chamado a olhar para fora da igreja, entende? As 99 estão aqui. Tem a palavra oferecida semanalmente. Quem acompanha a gente aí, né, pelas mídias sociais, justamente vai ver, né, o tanto de programação que a gente tem, né? A gente sempre está postando alguma coisa, sempre repartindo, enfim. Às vezes tenta transmitir os cultos, nem sempre a gente consegue fazer todo final de semana a transmissão, também por causa da logística, né, e da rede de apoio é difícil, né, sempre ter pessoas ali junto, né, a gente sabe da vida corrida de cada um, né, enfim, é muita coisa para organizar. Mas, como é importante, né, a gente pensar para fora. Tem as 99, sim, mas tem aquela uma lá fora que precisa dessa palavra e precisa desse amor, assim como eu e você precisamos também todos os dias. Aí às vezes está um passo assim, um passo para a pessoa largar a corda de vez, ou um passo para Deus alcançar a palavra para ela por meio de nós. Ou seja, aqui me chama muita atenção. Paulo mandou essa carta, assinou embaixo. Eu, Timóteo, Epáfras e todo mundo falamos porque ele deu autoridade para nós, e leiam isso para a igreja, para que todos possam ouvir, os de dentro e os de fora também, ok? Paulo fala em nome de Deus, tá? O pastor Giovanni fala em nome de Deus. A liderança da sua igreja, o pastor da sua igreja, você fala em nome de Deus. Isso deveria sempre estar assim, bem vivo no nosso entendimento e no nosso coração, ok? Ok. Primeiro ponto interessante, né? Segundo ponto interessante, os destinatários. E aí Paulo diz lá, né? Segundo versículo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Esses santos e fiéis irmãos em Cristo, para a época de Paulo, né? Conhecendo os fariseus, né? Conhecendo o sistema vigente religioso da época, a gente sabe que isso daqui foi, assim, como é que eu posso dizer? Paulo, de certa maneira, indicou, mesmo sem querer indicar, aqueles que se achavam detentores da palavra, da verdade, enfim, da pureza, né, que cumpriam 100% a lei, enfim, né. Quando Paulo chama a igreja que estava em Colossos, né, toda a igreja, não só aqueles que eram firmes, mas também aqueles que estavam, infelizmente, tropeçando na fé, e também toda a cidade, né, de certa maneira, ele abre isso, né, aos santos irmãos, né? Como é que está ali? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo está dizendo o que aí? Paulo está dizendo justamente assim, olha,
vocês são santos e vocês são irmãos em Cristo, porque o que ele fez na cruz é para alcançar e valeu por todos. Por todos. Os de dentro e os de fora também. Claro, os de fora talvez ainda não sabem ou ainda não aceitam isso. Não querem ser irmãos e não querem serem santos, né? Quando Paulo chama a igreja pecadora de Colossos e todo mundo de santos, isso com certeza incomodou muita gente, né? Por quê? Pecadores são santos? Por nós mesmos nós não somos santos. Mas pare e pensa no que acontece no final de semana no culto. Pare e pensa no dia do batismo. Nós somos tornados santos, revestidos por Ele, não blindados, que a partir de agora a gente não peca mais, a gente não tropeça mais, enfim. Não é isso. Mas Deus nos reveste com a santidade que não é nossa. Deus nos torna santos por causa do seu amor e por causa do sacrifício que Ele fez na cruz. Continuamos pecando sim, como diz Lutero, né? Simultaneamente justos e pecadores. É o novo e o velho habitando no mesmo ser. Ou seja, o vaso de barro, né? O velho, lembra? O vaso de barro, aquela história do oleiro, né? Somos vaso nas mãos do oleiro. O velho, né? A velha natureza e o que tem dentro. O que tem dentro? A nova natureza, o Espírito Santo, não é? É o que torna o vaso precioso. Sem o Espírito Santo dentro de nós, nós somos vaso. Quebramos, né? Não servimos para nada. Com o Espírito Santo dentro da gente, aí muda a nossa situação. Aí somos santos em Cristo. Mas tenham bem claro isso, né? Santos não é o que a gente ouve muitas vezes por aí, né? Que cristão não peca, cristão é blindado. E se cristão está pecando é porque está faltando fé. Gente, para com isso. É preciso tomar cuidado com essas afirmações, entende? Muito cuidado mesmo. Continuando a falar aí, né? Continuando a falar sobre essa questão dos santos e fiéis irmãos em Cristo. Ou seja, Paulo diz, gente, os que estão dentro da igreja são santos e são fiéis irmãos em Cristo. E os que estão fora, né? Os destinatários, né? De dentro e de fora da igreja, o povo da cidade, esses também podem ser santos e fiéis irmãos em Cristo. Porque Cristo morreu por eles também. Mais uma vez, um chamado muito grande e muito forte para a igreja. Isso serve para nós hoje. Igreja de 2023, independente de onde a gente esteja hoje ouvindo, né? Entrou mais um monte de gente aí, tá? Pois eu mando um abraço para todo mundo. O chamado é para nós hoje, para que a gente olhe para fora. Para pensar comigo. Esses dias eu estava refletindo em cima desse texto, né? A gente já fez um estudo parcial sobre ele para um retiro de jovens que nós tivemos aqui do nosso distrito, né? Que nós vamos estudar o lema da igreja desse ano, né? Edificados e enraizados em Cristo, né? Como a gente vive dentro e fora da igreja, Colossenses, né? Ou seja, texto muito interessante, o lema da igreja muito interessante nesse ano, né? E a gente justamente comentou lá, né? Justamente dessa questão, as pessoas que estão fora, para e pensa, olha para essas pessoas com os olhos de Cristo, com os olhos da fé, né? As pessoas que estavam fora tentando empurrar coisas para dentro não estavam querendo só, e aí eu penso assim, entende? Interpretar tudo da melhor maneira, né? Não é se iludir, não é pensar bobagem, mas é pensar de verdade com os olhos da fé, e tentar enxergar com os olhos da fé. As pessoas que estavam fora da igreja, né? Que não eram cristãos, que estavam tentando empurrar essas doutrinas e essa vida que existia antes, né? Para esse povo que estava lá dentro, para dentro da igreja, elas não estavam tentando só fazer as pessoas tropeçar e abandonar a fé. Eu olho para essa situação justamente como, né? E isso é Deus quem possibilita que a gente veja. Você vai pensar nisso também, tenho certeza. Essas pessoas estavam pedindo, por favor, para que fosse explicado para elas o porquê que essa igreja que estava lá dentro, e aí o pessoal de fora olhava, mas eles tinham uma outra fé, entende? Eles estavam aqui que a gente cultuavam outros deuses, né? Tinham outro credo, confessavam outra coisa e de repente uma palavra diferente mudou o coração deles, essa história de Deus, né? Enfim, o que Epáfras trouxe lá de Éfeso mudou o coração deles. Ou seja, explica pra gente, né? Talvez a gente abandone essa vida que a gente está levando, assim como vocês abandonaram também. A gente não está só querendo juntar a vida que a gente tem aqui fora errada, né? A crença, a fé, enfim, o que a gente cultua de errado aqui fora, junto com o que vocês têm. A gente está querendo conhecer esse Deus. Eu olho para esse texto, né, e para essa situação dessa maneira. Você já parou para pensar nisso?
talvez as pessoas que provam a sua fé hoje, talvez a pedra no seu sapato hoje, entende? As pessoas que estão te apertando, que estão te machucando, não estão fazendo isso só para te machucar. As pessoas estão pedindo socorro, entende? Estão pedindo a sua ajuda. É difícil da gente entender isso, não foi? Olha as pessoas que judiaram de Jesus, que zombaram de Jesus, estavam pedindo socorro. Claro, a gente não está se comparando com ele, longe disso, não somos Deus, graças a Deus que não. Deus existe um só, Pai, Filho e Espírito Santo, entende? E eles são tudo na nossa vida. Mas assim, para pensar. Talvez aquela pessoa que te aperta hoje está pedindo a sua ajuda. Né? E aí eu fiz uma comparação assim, até de certa maneira, bastante, né? Não vou dizer besta, né? Mas uma comparação assim, simples, entende? Para pensar numa criança. Quando a criança começa a fazer birra, começa a fazer bagunça, né? Chamar a atenção, o que ela quer? Justamente atenção, não é? Não é só fazer birra, não é só brigar, não é só quebrar as coisas, não é só te incomodar, morder, enfim, ela está chamando a sua atenção, ela precisa de você. Então, às vezes a gente para e olha, né? Eu refleti muito sobre isso nesses últimos dias, né? Para esse povo que estava fora da igreja de Colossos, eles estavam pedindo, por favor, porque eles queriam fazer parte disso. Talvez você possa não concordar com isso, mas eu olho dessa maneira. E a gente deveria olhar dessa maneira para as pessoas que estão fora de nossas igrejas, entende? Que às vezes nos provam, que às vezes nos trazem, né, coisas novas, né, para ver se a gente abraça. Não é só para fazer a gente cair da fé. Esses dias, né, eu achei muito engraçado. Né, o portão aqui da igreja, da casa pastoral, ele é de grade, né? O pessoal que conhece vai ver umas grades largas assim, dá para passar um braço para dentro. E quando eu fui levar o lixo de manhã para fora, né, logo depois que a gente levantou, tinha uma pilha de livros do lado de dentro do portão. Aí eu fui olhar a pilha de livros, tinha 2 Bíblias e um manual da igreja dos Mormons. Ou seja, uma pessoa dessa igreja doou o material que ela tinha para mim. Ela não bateu, não chamou, enfim, estava arrumadinho do lado de dentro do portão. E tinha o nome da pessoa, né? Tinha um monte de coisa lá dentro, enfim. A gente pode interpretar da maneira que a gente quiser, entende? Mas eu fico pensando o que moveu essa pessoa a fazer isso. Se ela queria alcançar essa fé e essa vida que ela tinha, ou se ela estava pedindo ajuda, entende? Porque trazer e colocar numa outra igreja, sei lá, a gente pode interpretar das mais diferentes maneiras. Ah, porque ela acha que a nossa igreja não tem uma fé firme. Não sei, pode ser, mas eu não sou Deus para julgar. Mas eu fiquei pensando naquilo, entende? O nome daquela pessoa, né? Era uma jovem pelo jeito, porque tinha vários bilhetes dentro de outras jovens, de outros jovens da igreja. Parecia que era uma bíblia de um jovem, né? De um grupo de jovens da igreja. Isso me fez pensar demais, entende? E aí eu orei muito por essa pessoa. Aí eu digo assim, vou ter que continuar orando, porque eu não sei o que Deus tocou no coração dela para que ela fizesse isso. Antes da gente julgar os outros, não é abraçar a fé dos outros. Nós somos luteranos, né? Temos a nossa doutrina, enfim, clara e cristalina. Né? Mas por que as pessoas fazem isso? Por que a igreja fora de Colossos está fazendo, ou as pessoas fora da igreja de Colossos estavam fazendo isso? Já parou para pensar? Isso me chamou muita atenção. E a gente vê que existe muito coração aí precisando de consolo. Muito coração aí precisando de ajuda. Muito. E às vezes a gente está consolando só os que já são consolados, entende? Os que já conhecem esse consolo. Isso chama muito a minha atenção. Temos muito trabalho dentro da igreja? Temos. Não damos conta, não. É muita coisa para fazer, sim. Mas, e aí a gente pensa, né? No ponto 3 aí. Consegue ver? Cristo para todos. Também em Colossos. E aí o que diz o finalzinho do versículo, né? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Ou seja, mais uma vez, em Colossos. Paulo diz aí que se encontram em Colossos. Claro, né? A gente pode interpretar a igreja que está em Colossos, mas não, está escrito em Colossos. Ou seja, na cidade. Entende? Cristo para todos que estão fora da igreja também, não é? Esse não é o lema da igreja? Portanto, ide, né, levando o evangelho, enfim, a gente conhece o mandato que Deus deu para nós, a tarefa que Deus deu para nós, mas às vezes a gente insiste em olhar só para dentro dos nossos muros. O lema da igreja permanente até Jesus voltar, Cristo para todos, é urgente para nós, dentro e fora da igreja. Então assim, me chamou muito a atenção, né? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Essa carta que eu estou escrevendo é para vocês.
entende? Ou melhor, essa carta que Deus está escrevendo por meio de mim é para vocês, ouçam com carinho. Deus tem uma palavra muito importante para entregar para vocês. Ok? Ok, e aí a gente passa pro finalzinho, né? Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. O que é graça e paz? Graça é o que nós recebemos de graça. De graça para nós, mas um preço muito alto para Cristo. Já parou para pensar em tudo aquilo que Ele coloca na sua vida? Principalmente a fé, o amor, o perdão, tudo aquilo que Ele derrama na sua vida, para nós às vezes parece muito barato, não parece? Parece muito simples. Todo final de semana tem, né? Se eu não ir hoje, eu vou amanhã, se eu não... enfim. Parece muito de graça, entende? O que eu preciso fazer? Não precisa fazer nada. Você só precisa crer. Tudo aquilo que vem depois disso é fruto dessa fé que não é nem você que mantém, que é Deus que mantém no seu coração, não é? Tudo é obra dele, para a honra e glória dele. Pense nisso, né? Timóteo está fechando esse comecinho aí, os 2 primeiros versículos, justamente com a graça e com a paz. Dele? Não. Com a graça e a paz de Deus, o nosso Pai. Ou seja, essa graça e essa paz são nossas. Por quê? Porque nós temos um Pai que nos concede ela. A prova disso foi Jesus na cruz. Ok? Acho que era isso por hoje, né? A gente já conversou bastante, né? Nem sei quanto tempo que deu o nosso bate-papo aí, tá? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Entrou bastante gente depois aí, tá? Vou mandar um abraço para todo mundo, né? O Renê, o seu Oswaldo Sanches está aí, tá? Então, o Oswaldo escreveu: boa noite, pastor. É uma alegria poder ver e escutar o pastor. Pois é, o Oswaldo, né? E a esposa, né? A dona Eliane, estão lá com a filha, longe, né? Longe, né? Estão dando uma força lá com os gêmeos, né? E assim, sentem muita saudade da igreja, né? Sempre comentam com a gente como é bom poder ouvir essa palavra, né? Isso que anima a gente a tentar sempre levar um pouquinho que seja aqui no online para as pessoas que estão longe, né? Que estão fora, tá? Fico muito feliz, né? Por esse comentário aí, tá, Oswaldo? Oswaldo e a esposa, Dona Eliane. Deus abençoe vocês. Abraço para a família aí, tá? Abraço para os gêmeos, para a filha, para o genro, enfim, para todo mundo. E continuamos aqui orando por vocês, tá? Abração aí. A Dona Neura, né? Dona Neura também está aí com a gente, tá? Deixa eu ver quem mais que está com a gente aqui. É a Neura, esposa do seu Enio, né? Seu Enio, estão lá no Rio Grande do Sul, né? Eles mudaram de congregação, mudaram de cidade, né? Eu sempre esqueço, seu Enio, tá? Não fica chateado comigo, tá? Seu Enio tá mandando um abraço aí, né? Seu Enio era da congregação de Estância Velha, né? Onde eu fiz o meu P50 e o meu P200, né? O pré-estágio, né? Um casal muito querido, tenho um carinho muito grande por vocês. Deus abençoe muito vocês aí, tá? Orando sempre por vocês. Temos um pastor aqui também. Cara, que alegria te ver aqui, cara. O pastor Marlon está aí com a gente, tá? Cara, de verdade, feliz em te ver aqui. Uma honra ter você aqui com a gente também, tá? Que Deus abençoe o teu ministério, a tua esposa, tá? O teu trabalho e a tua congregação, tá? E uma hora dessa a gente tem que bater um papo. Saudade de vocês aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais. A dona Marlene também, né? Tá assistindo aqui, né? Estudo muito bom, imagina. Toda honra e glória ao nosso Deus, tá? A dona Marlene é de Apucarana, né? Nosso ponto de pregação lá. Tá, eu acho que era isso então, pessoal. Acho que eu mandei abraço para todo mundo, tá? Se eu esqueci de alguém, sintam-se abraçados, tá? Que Deus abençoe vocês. Um bom restinho de noite. Um abração e até o nosso próximo encontro, tá? Fiquem de olho aí, né? No Face do Pastor Giovanni, né? No Face da congregação aqui de Mandaguari, no Instagram. A gente sempre tá postando bastante material aí. Compartilhem, né? Escutem, ouçam, orem junto, tá? Orem por nós também, assim como eu oro por vocês. E que Deus abençoe a nossa caminhada aí, tá? Hoje, né? Estamos aí chegando no finalzinho de semana, né? Quinta-feira, 8h35. Que Deus abençoe esse seu restinho de quinta, a sua família, que Deus abençoe a sua sexta e o final de semana também. E nos vemos, né, no nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Fiquem de olho aí que a gente vai compartilhando. E depois também a gente vai subir esse vídeo para o YouTube, tá? Para o pessoal poder assistir também lá no YouTube. Fiquem com Deus, uma ótima semana e que Deus guarde a todos nós. Grande abraço. Tchau, tchau.